Olá, eu sou Marconi Heringer, professor universitário e projetista com mais de 25 anos de experiência. Você tem dificuldade de imprimir na escala correta do AutoCAD? Já passou alguma dificuldade com isso? Pois é, hoje eu vou te mostrar uma técnica simples que vai resolver o seu problema. Saber desenhar na mão é um diferencial muito grande, vai lhe dar mais produtividade e mais assertividade, vai lhe economizar tempo e dinheiro. Então acesse aí cursodesenhotecnico.com. Clicando aqui embaixo em mostrar mais, você tem acesso à nossa apostila de desenho técnico e também ao nosso canal do Telegram, onde toda semana eu coloco vídeos exclusivos para você. Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje eu vou explicar como que a gente faz uma plotagem, uma impressão de um desenho, como que a gente coloca na escala um desenho feito no AutoCAD. Primeiro a gente tem que entender o seguinte, quando a gente começa um arquivo, a gente não escolhe nada, não escolhe as unidades, e a gente começa a desenhar. Então muita gente começa errado, por isso que tem problema na hora de imprimir, e é esse assunto que eu vou explicar hoje, vou te passar a solução do problema, beleza? Então vamos lá, eu tenho dois desenhos aqui bem diferentes, ó. Aqui um desenho arquitetônico, né? E aqui um desenho de peça, um desenho mecânico. Vamos lá primeiro para o desenho arquitetônico. Eu tenho aqui uma casa, mais ou menos ela tem menos que 10 metros aqui, né? Então se eu for imprimir numa escala de 1 para 50, 50 vezes menor, isso deveria caber em 20 centímetros. Então um papel A4 que tem 29 centímetros, né? Quase 30, 29,7, e deveria caber isso aqui. Então vou imprimir aqui, vou mandar plotar, plot aqui, né? Vou selecionar a área de impressão. Eu vou colocar a escala aqui de 1 para 50, beleza? Vou até selecionar a impressão aqui separado para tirar a parte da escala que ali estava 1 para 75, né? Eu vou selecionar o tipo, eu vou colocar DWG para PDF, papel A4. Então observe o que aconteceu aqui, ficou pequenininho, tá vendo? E tudo pretão, né? Não ficou legal, tá vendo? Então não tá bacana. Por que isso acontece? Bom, agora vamos colocar aqui, ó, 1 para 5. Vou dar preview de novo. Agora deu certo. Por que 1 para 5 e não 1 para 50, né? Por que isso aconteceu? Por que deu errado isso aqui? E por que eu tive que colocar 1 para 5? Vamos entender isso aqui. Eu já vou explicar, mas antes disso, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Também comente e compartilhe esse vídeo. Tudo isso vai nos ajudar a continuar produzindo conteúdo de qualidade e você não gasta nem um tostão. Então vamos lá, agora vamos para esse outro exemplo. Aqui é uma peça mecânica, né? Uma peça em milímetros. Então quando você vê aqui 90, 90 milímetros ou 9 centímetros. E agora eu vou mandar imprimir. Então vamos pensar assim, olha, se eu medir aqui, vou medir as distâncias, daqui até aqui dá mais ou menos ali uns 18 centímetros, e daqui até aqui uns 16. Então essa impressão deveria caber na escala de 1 para 1. Vamos lá? Vou colocar aqui a central, né? Vou colocar aqui 1 para 1. Vamos dar preview. Olha, legal, tá cabendo, 1 para 1 certinho, né? A impressão tá aqui e tal. Claro, poderia ter alguns ajustes de espessura de linha, mas o objetivo aqui é ver a escala, né? O objetivo desse vídeo é ver a escala. E por que então que essa impressão em 1 para 1 está cabendo e essa aqui em 1 para 50 não está cabendo? É pelo seguinte, é pela unidade de medida que eu estou desenhando. Se você começar um arquivo no AutoCAD, vou dar um exemplo aqui, ó. Se você simplesmente começar um arquivo no AutoCAD ou abrir o AutoCAD, por padrão você estará desenhando em milímetros. O que significa isso? Olha. Aqui está aparecendo um valor ali, ó, 706. Vou colocar 1000. Então esses 1000, quer dizer que essa linha tem 1000, quer dizer, ela tem 1000 milímetros, ou seja, ela tem 1 metro, tá? Então seria isso. Então as pessoas, às vezes, para não ficar desenhando com unidade de milímetros, que dá bastante trabalho de pensar, às vezes, quando seria uma parede de 3 metros em milímetros, né? Fica um pouco confuso, passa para centímetros, depois passa para milímetros, fica unidades muito grandes, eles vão utilizando as medidas em metros ou em centímetros. Então vamos lá, ó. Vou pegar esse desenho aqui, que é um desenho arquitetônico, né? Então eu tenho aqui 1/4, tá? Então esse quarto ele mede aqui, vamos ver aqui mais ou menos, 3,80, 3,80 metros por 3,5. Se eu puxar uma medida aqui DI, eu vi que o 3,5 foi desenhado como 350, tá vendo aparecendo na tela ali? Então ele foi desenhado em centímetros, quer dizer, eu já apliquei uma escala ao desenhar ali, é como se eu estivesse desenhando 10 vezes menor. Então vamos entender que para ficar bem fácil, eu vou fazer 3 desenhos aqui. Então vou pegar o arquivo aqui que eu abri do zero, tá? Vamos pensar aqui num cômodo de 3 por 3 metros. Então eu vou colocar primeiro aqui, ó, a unidade em milímetros, 3.000 por 3.000. Legal, então eu fiz aqui um cômodo de 3 por 3 metros em milímetros, ok?
Agora eu vou desenhar esse cômodo já aplicando uma escala, porque lembre-se, o meu arquivo está em milímetros, esse é o padrão. Mas eu vou considerar como sendo 1 metro 100 centímetros. Então eu vou desenhar 300 por 300. Observe que ele é bem menor, tá vendo? Então aqui, ó, nós estamos desenhando em centímetros, beleza? Então eu desenhei 300, quer dizer, 1 metro tem 100 centímetros, 300 significa 3 metros. Agora, é muito comum a gente ver arquiteto, principalmente, desenhar em metros. Então assim, ó, vou desenhar um cômodo de 3 por 3 metros. Então observe que aqui a gente já tem uma grande aplicação de escala, né? Fica bem menor, tá vendo? Olha? Então a gente tem aqui, ó, 3 por 3 metros é 1000 vezes menor do que 3000 por 3000, naturalmente, né? Porque 1 metro tem 1000 milímetros. Então se fosse fazer um desenho na escala de 1 para 1, natural, aí eu poderia selecionar a impressão 1 para 50, eu teria que desenhar assim, ó, em milímetros, tá? Então beleza, então vamos lá, vamos ver a situação. Eu tenho esse cômodo aqui, eu vou desenhar ele mais bacaninha, só pra gente poder ficar com um desenho mais legal. Legal, então vamos lá, fiz um cômodo aqui um pouquinho mais bem feitinho para ficar bacana aqui no desenho. Eu desenhei aqui um cômodo de 3 por 3 metros em milímetros. Então se eu puxar uma cota aqui, vai aparecer lá 3.300, porque eu coloquei parede de 15, né? Então 3.300 internamente 3 metros, né? 3.000 milímetros, ou seja, 3 por 3 metros, beleza? Significa o seguinte, se eu for imprimir esse cômodo na escala, por exemplo, de 1 para 50, 3 metros na escala de 1 para 50 ficaria 6 por 6 centímetros. Então eu vou mandar imprimir aqui na escala de 1 para 50. Vou mandar imprimir, plot. Vou selecionar minha área externo aqui. Vou mandar centralizar. E vou colocar a escala aqui, 1 para 50. Teria que ficar algo em torno de 6 centímetros. Ó, tá certinho, tá vendo? Bacana. Coube aqui direitinho, né? Tá algo em torno de 6 centímetros mesmo. Eu vou até realmente imprimir, eu vou colocar em detalhe, eu tirando a medida aqui com o escalímetro, beleza? Se tá na escala de 1 para 50. 1 para 50. 3 metros certinho. Então eu desenhei em milímetros e imprimi 1 para 50. Agora, esse outro cômodo, que é o mesmo, na verdade, ele está desenhado em centímetros. Quer dizer, aqui, ó, 1 metro equivale a 1000 milímetros. Aqui, o meu arquivo de CAD, vamos lembrar, ele está em milímetros. Mas eu vim aqui e falei assim, eu considero 1 metro 100 centímetros. Mas eu estou usando as unidades em milímetros. Então eu já apliquei uma escala de quanto? De 10 vezes. Esse desenho já está 10 vezes menor do que esse aqui. Então ele já tem uma escala nele. Então quando eu vou imprimir, eu já tenho uma escala de 10 vezes. Então se eu quero imprimir 1 para 50, eu tenho que colocar aqui o valor de 1 para 5. Porque eu já apliquei 10, né, de escala. Então é a mesma coisa que 1 para 50. Então 1 para 50 aqui, na verdade, eu vou colocar 1 para 5. Vamos ver? Observe que ele ficou do mesmo tamanho, tá? O segundo arquivo desenhado em centímetros. Então, se você desenhar considerando 1 metro como 100 em centímetros, você vai entender que você já aplicou, ao desenhar uma escala de 10 vezes, então tudo você vai colocar um zero a menos. Por exemplo, escala 1 para 10 vai ser a mesma coisa que 1 para 1. Escala 1 para 50, 1 para 5. Escala 1 para 75, 1 para 7.5, tá? Então, se fosse 1 para 75, para 7.5. Eu vou imprimir aqui também, para depois trazer a folha aqui para a gente verificar. Legal. Professor, mas e se eu considerar como metro, né? Então, eu estou desenhando aqui já em metro. Então, vamos lá, distância. Olha só, 3 metros, né? Então, eu considerei um cômodo como 3 metros. Depois tem como ajustar a própria cota para ela colocar a medida diferente do que aparece aqui. Aplicar uma escala na cota, tá? Mas isso vai ficar para um outro vídeo, para uma outra explicação. E tudo isso eu falo no meu curso em detalhes, passo a passo para você. Então lá eu ensino todos os macetes, você sai realmente fera. Então se você quiser fazer o curso de desenho técnico comigo, acesse aí cursodesenhotecnico.com.
Bom, então se você já desenhou em metros, né, você está desenhando 1000 vezes menor do que ele deveria ser. Se eu imprimir aqui na escala 1 para 1, ele vai ser 1000 vezes menor do que em metros, né, porque eu deveria ter desenhado em milímetros. Já está bem menor, né? Então eu preciso fazer, na verdade, uma escala de quê? De ampliação, eu preciso de ampliar. A unidade virtual que eu desenhei aqui, né, ela está menor do que a real. Então, ao imprimir aqui, eu vou mandar imprimir, eu vou aplicar uma escala aqui ao contrário, não uma escala de redução igual 1 para 5, e sim de ampliação, 20 para 1. Eu vou ampliar ele 20 vezes. Então, vou dar aqui uma área, né, vou selecionar a área aqui, de impressão, vou mandar centralizar, vou dar um preview, tá vendo? Aqui parece certinho, e agora eu vou imprimir e vou conferir se deu tudo certinho. Bom, então se eu considero as unidades em milímetros, eu imprimo sem aplicar nenhuma escala. Se eu considero as unidades em centímetros, isso para desenho arquitetônico, né? Eu considero que eu já apliquei uma escala de 1 para 10, então 1 para 50 vira 1 para 5 e assim por diante, né? E aqui eu faço o contrário, né? Eu vou ampliar. No caso, se eu desenhei em metros, eu vou ampliar. Então 1 para 50 fica 20 para 1, beleza? Porque eu já desenhei ele bem menor do que ele deveria ser, beleza? Portanto, quando a gente tem desenhos mecânicos, né, que a gente já desenha em milímetros, não tem necessidade de mudar a escala ao imprimir. Por exemplo, a gente imprimiu ali 1 para 1, mas vamos supor que eu quisesse dobrar o tamanho. Seria então 2 para 1, por exemplo. Né? Então 2 para 1. Vou dar um preview aqui. O desenho está com o dobro do tamanho. Não cabe aqui, né, no desenho, mas está mostrando que está com o dobro. Ah, legal, mas eu quero reduzir mesmo. Quero 1 para 1, por exemplo. 1 para 2, né? Vamos colocar reduzir 1 para 2, não é para 1, né? Vamos reduzir metade do tamanho. Legal. 1 para 2. Ah, eu quero do tamanho natural, 1 para 1. Então fica assim sem mudar nada, beleza? E observe aqui que é possível, né? Esse desenho aqui está feito, por exemplo, em centímetros. Vou mostrar aqui, ó. Aqui tem 350 centímetros. Então é possível também desenhar em centímetros, mas a cota aparecer em metros. Então isso é perfeitamente possível. E a cota pode aparecer em centímetros, também eu posso aplicar a escala na cota. Então você pode escolher como que você vai desenhar. Na escala de milímetros, né, direto, que para a arquitetura é bem difícil de fazer. Você pode desenhar em centímetros, né, 1 metro 100 centímetros, ou você pode desenhar em metros, da maneira que você achar melhor. Mas em metros, para imprimir, é um pouquinho mais chatinho, porque na verdade eu vou ter que ampliar a impressão, já que eu já apliquei escala ao desenhar, beleza? Então um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.